O plano de demissão voluntária anunciado pela Prefeitura de Pindamonhangaba começa na próxima quarta-feira. De acordo com a administração, os interessados devem comparecer aos recursos humanos para protocolar o requerimento. A adesão vai passar por uma avaliação do secretário da pasta onde o servidor trabalha. O objetivo da medida é atrair cerca de 160 aposentados que têm tempo de casa, salários altos e que continuam trabalhando. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté já registrou 4 mortes por influenza no município. Uma campanha de vacinação deve iniciar ainda este mês, mas prevenir contra o vírus ainda é o melhor remédio. Além das 4 mortes confirmadas aqui em Taubaté, ainda existe um caso que está sendo investigado. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Estela Zoner, que é a coordenadora aqui da Vigilância Epidemiológica de Taubaté. Doutora, explica pra gente o que a Prefeitura tem feito para que esse vírus não se prolifere, a situação não piore. A Prefeitura está atenta, absolutamente atenta, monitorando a circulação de vírus gripais através da nossa unidade Sentinela, fazendo reuniões com serviços, orientando da chegada da estação mais perigosa para os vírus de gripe, que é o outono e inverno, resgatando parceiros, da comunidade, igrejas, escolas, secretarias de educação, que todo ano a gente faz aquela campanha conjunta, inclusive com pontos-chave de aglomeração de pessoas, no comércio, etc. E fazendo nosso dever de casa, monitorando de maneira assídua, de maneira consistente todos os casos que há a suspeita de gripe. Quais são os sintomas da influenza? Influenza, gripe, é a mesma coisa, é sinônimo. Dor de cabeça forte, febre alta, dor de garganta, tosses, espirros, junto com um mal-estar importante que deixa a pessoa de cama e às vezes também com sintomas digestivos, enjoo, dor abdominal. Gripe é grave, não confundir com o resfriado, que é bem mais simples. Se a pessoa apresentar algum desses sintomas que a senhora citou, o que essa pessoa precisa fazer? O dever de casa, ir ao médico para que estabeleça o diagnóstico e o tratamento adequado. Porque tosse pode ser gripe, pode ser resfriado, pode ser bronquite, pode ser um monte de coisa. Então o médico precisa estar presente e orientar esse tratamento. Quais são as medidas de prevenção? A gente fala muito em higiene corporal e higiene ambiental, Então, como nós sabemos que a gripe é transmitida através de impulsos respiratórios, tosse, espirro, e que aquele vírus pode ficar na mão, pode ficar num objeto tocado por aquela pessoa que tossiu ou espirrou na mão. Então, tussa ou espirre sempre com o lenço de papel, descartando em seguida, lavando a mão com água e sabão. Quer passar o álcool gel? Também pode, ajuda mais ainda, mas precisa lavar com água e sabão. O álcool gel sozinho fica só para situação de emergência. A gente está na rua, a gente está num momento que não tem uma pia próxima, então vai só o álcool gel. Fora isso, ventilação dos ambientes. Não aglomerar a criança pequenininha, velhinha, em lugar fechado sem necessidade. Mas a criancinha foi na escola, então abre a porta, abre a janela, se tiver frio, bota agasalhinho na criança. E a questão da prevenção vacinal. A vacina é muito boa, muito segura, pode e deve ser feita para populações sensíveis. Vamos lembrar, criança de 6 meses a 4 anos e 11 meses, gestantes, mães que ganharam bebê recentemente, profissionais de saúde, pessoas com doenças crônicas mediante atestado, professores. Então, são várias populações que ganham essa vacina de graça do Ministério da Saúde e do SUS. Os demais podem procurar por seus recursos próprios, mas uma grande parcela da população ganha de graça, não deixe de receber a dose. A senhora comentou sobre a vacina aí, vai ter alguma campanha? A campanha inicia no dia 23, segunda-feira, 23 de abril, e vai até 1º de junho. O dia D, o dia de intensificação, que a gente faz aquele barulho, aquele chamamento, é um sábado, 12 de maio, véspera do Dia das Mães. Ninguém vai esquecer. Muito obrigada, doutora. Então, lembrando, a campanha tem início no dia 23, a população vai poder procurar aí as unidades básicas de saúde que tem sala de vacinação. Carolina Silva de Taubaté para o Repórter Setorial. Fique com a entrevista especial de hoje. Você já ouviu falar em preço do dinheiro? O dinheiro custa caro. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Estamos recebendo o professor Humberto Felipe,
Ele é doutor em economia pela USP e está conosco aqui colaborando. Tudo bem, doutor? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. Satisfação toda nossa. Os jornais estão falando aí que o presidente do Banco Central está meio aborrecido aí com os juros que os bancos estão impondo, né? E fala que o parcelamento do cartão de crédito vai continuar e que os bancos vão ser obrigados aí a fazer uma espécie de operação de financiamento da dívida que o cliente tem com o banco, com o cheque especial. Na sua opinião, isso pode resolver o problema do endividamento, que é grande? Então, resolver o problema do endividamento, ele pode resolver quando a pessoa troca uma dívida de juros muito alto, que é os juros mais altos que tem no Brasil são de cartão de crédito e cheque especial, por uma dívida de juro mais baixo. A diferença é muito grande. Você vai ter, no mínimo, metade ou menos da metade dos juros quando faz um financiamento que não seja o cheque especial. É importante que as pessoas entendam também qual a finalidade do cheque especial. Cheque especial é uma linha de crédito emergencial. Então, imagina, eu preciso fazer uma compra, tive uma necessidade emergente, comprar um remédio, alguma coisa, ou preciso comprar e eu vou receber o dinheiro, preciso gastar agora, então você usa o cheque especial durante alguns dias, emergencial. Só que o cheque especial, como o cartão de crédito tinha se tornado... Virou capital de giro. Virou isso, e as pessoas passaram a usar como fonte de financiamento, até pelo grau de endividamento que a sociedade brasileira se encontra hoje, né? E o nosso juro ainda é o mais caro do mundo? Ele está entre os mais caros. Eu até diria o seguinte, o juro, em tese, os juros que nós temos, ele é incompatível com a economia que nós temos. Mas ele tem razões para que esteja nessas alturas, né? Não é simplesmente porque os bancos querem cobrar juros altos. Lógico que toda empresa quer ganhar o máximo de retorno possível. Mas para os próprios bancos seria interessante que o juros fosse menor, porque ele conseguiria fazer mais aquilo que é o papel dele, que é emprestar dinheiro. Mas o presidente do Banco Central anda meio aborrecido, porque ele diz, a gente baixa o valor da Selic e os bancos continuam extorquindo praticamente a população. Aliás, para a gente deixar bem explicadinho, né, o que é taxa Selic, professor? Então, de uma maneira bem simplificada, a taxa Selic é uma taxa que o governo que foi arbitrada para que o governo capte dinheiro no mercado. O governo precisa financiar as suas despesas. Então, ele precisa pegar dinheiro emprestado. A Selic é isso. Então, ela é uma taxa referencial. E ela baixando, o banco não tem que necessariamente baixar também? Então, tem uma figura de imagem que eu faço... Ele diz que vai baixar ainda mais uma vez esse ano. Então, tem uma figura de imagem que é assim. Quando eu era criança, tinha lá em casa uma cristaleira, aqueles aparelhos lá antigos, né? E eu não alcançava a chave. Dentro da cristaleira tinha guloseimas. Quando eu consegui alcançar a chave, que eu consegui abrir a porta, eu percebi que a guloseima estava muito mais alta, então não estava ao alcance das minhas mãos. Então não resolveu apenas abrir a porta. O compulsório, a Selic, eles são chaves, mas que ainda não permitem ou não alcançam o problema central dos juros do cartão ou o juro alto no Brasil. Compulsório é o que o banco tem que recolher ao Banco Central, quando recebe tem uma percentagem que ele tem que botar no Banco Central. Isso, que no Brasil é muito alto, mesmo tendo baixado. Era 45, baixou para 25, mas ainda continua sendo alto. Em outros países aí é muito menos do que isso, 10%, 5% ou menos. Mesmo na América Latina é mais baixo. A nossa economia está reagindo diante dessa baixa de Selic e tal? Eu diria que a Selic é o termômetro. Então, o que a Selic faz é medir as reações da economia, então, e não o contrário. Então, como a economia vem reagindo um pouco, houve a possibilidade de baixar a Selic. E vem reagindo por quê? Porque reduziu o consumo,
porque, né, colocou um pouco mais o carro nos trilhos, né? Nós estávamos como um trem desgovernado, então isso permitiu que a Selic baixasse. Bom, a gente está falando também de preço do dinheiro, de custo do dinheiro, né? Nós temos aí uma dificuldade grande com essa situação. O senhor acha que a nossa economia está reagindo bem em função desse momento aí, político inclusive, né? Já que no mundo há uma certa reação aos episódios que estão acontecendo também no Brasil. Isso tem algum tipo de reflexo interno também? Então, eu diria assim, a economia, os princípios que estão sendo adotados na economia são princípios que conduzem a uma melhoria na situação econômica brasileira. Mas qual o problema que nós estamos enfrentando que não permitiu que houvesse uma reação? É a expectativa das pessoas, porque a economia está muito ligada à expectativa. Nós estamos atravessando um momento de turbulência política muito grande. E esse momento de turbulência política é que dificulta a percepção das pessoas de que a economia está começando a reagir. Como as pessoas têm dificuldade ainda de perceber isso, então a economia reage mais lento do que poderia ter reagido. Em uma situação normal, eu diria que a economia reagiria mais rápido. Nessa situação que nós estamos atravessando, a economia vai reagir mais lento um pouco. Eu vejo muita gente falar aí que o preço dos produtos alimentícios está baixando e tal. Eu costumo fazer supermercado, não estou sentindo tudo isso não. Estou vendo aí que tem muita coisa cara ainda, professor. Mas vou pedir para o senhor avaliar esse aspecto na volta da entrevista. Pois não. Professor Humberto Felipe está aqui hoje com a gente falando sobre a situação econômica do Brasil e o preço do dinheiro. Ele já volta com você, já já. Veja a seguir o Circo Não Para. Vamos conhecer uma escola circense que atrai adultos e crianças.